Bom, nós temos a aula 30, 8/6/2020, medida de tendência central, correção dos exercícios referente à aula 28 e 29. Então, a questão número 1. Durante os 7 primeiros jogos de um campeonato, um time marcou respectivamente 3, 2, 1, 1, 4, 3 e 2 gols. Determine. Na letra A, pede a média de gols por partida. Na letra B, pede a moda. Na letra C, a mediana. Bom, o exercício 1 deu a sequência de números 3, 2, 1, 1, 4, 3, 2. Então, a primeira coisa que nós fizemos, já adiantando, colocamos esses números em ordem crescente para facilitar os cálculos. A colocação desses números em ordem crescente ou decrescente nós chamamos de rol. Na letra A, pediu a média aritmética. Então, a média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, somando 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 4 dá 16 dividido por 7. Então, logo nós temos que a média aritmética é 2,28. A moda é o que aparece mais vezes. Então, nós temos aqui no caso a sequência 1 que apareceu duas vezes, o 2 apareceu 2 vezes também e o 3. Então, logo a moda vai ser 1, 2 e 3. A mediana, quando a quantidade de valores é ímpar, uma vez colocada a sequência na ordem crescente ou decrescente, a mediana é o termo do meio. Então, no caso aqui, a mediana é 2. Está aí corrigida a questão número 1. A questão 2. De segunda-feira a sábado, os gastos com a alimentação de uma pessoa foram 15, 13, 12, 10, 14 reais. Determine a média diária de gastos, a moda, a mediana. Então, exercício 2, desenvolvendo os cálculos. Então, nós escrevemos a sequência como apareceu no enunciado da questão. Depois nós colocamos essa sequência numa ordem crescente. A média aritmética, que é o que foi pedido na letra A, é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então ficou 10 mais 12 mais 13 mais 14 mais 14 mais 15 dividido por 6. A somatória deu 78 dividido por 6 dá 13. Então logo nós temos que a média aritmética é 13. A moda é o que aparece mais vezes. Aqui não houve empate. O 14 apareceu mais vezes, então a moda é 14. A mediana, quando a sequência de números é ímpar, nós temos o termo do meio. Quando a sequência de números for par, nós vamos somar os dois elementos do meio e dividir por 2. Então, nós temos uma sequência envolvendo 6 números. Então, a mediana é a soma de 13 mais 14 dividido por 2. Então, a mediana vai ser 27 dividido por 2. A mediana vai ser 13,5. Questão 3. A questão 3. Considera o consumo de água em metros cúbicos de uma residência nos 9 primeiros meses de um ano. Então, 33, 31, 34, 32, 34, 32, 102, 34 e 30. Na letra A, pede a média de consumo. A letra B, a moda. A letra C, a mediana. Ainda faz uma perguntinha extra. Qual das medidas de tendência central é a mais fiel? Bom, a questão 3. Respondendo, nós pegamos a sequência, colocamos em ordem crescente. Na letra A, pediu a média aritmética. Nós sabemos que a média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, somando todos os valores da sequência, deu 362. Dividido por 9, que é a quantidade de valores que nós temos, a média aritmética deu 40,22. A moda é o que aparece mais vezes, no caso, o 34, que apareceu 3 vezes. A mediana, quando a sequência de números for ímpar, a mediana, depois que a gente colocar em ordem crescente ou decrescente, vai ser o termo do meio, caso a quantidade de elementos seja ímpar.
Então, no caso aqui nós temos 9 elementos, a quantidade de elementos é ímpar, então a mediana é o 33, que se encontra no meio. E pergunta também qual é a medida de tendência central mais fiel. A mais fiel é a mediana, porque nós percebemos que todos os termos giram em torno de 30. Tem mais quantidade de 30 abaixo de 33 do que acima. Então, a medida de tendência mais fiel, no caso aqui, é a mediana. Exercício 4. O exercício 4. Na tabela seguinte está representada a evolução do agronegócio no Brasil, expressa com porcentagem do Produto Interno Bruto, PIB, no período de 2003 a 2013. Porcentagem de participação em relação ao PIB brasileiro. Então, 2003 a 2013 foi dado percentual. E pede para calcular a média aritmética, a moda e a mediana. Então, a questão 4. Então, nós colocamos a sequência, depois de valores, depois nós pegamos essa sequência e colocamos numa ordem crescente para fazer a média aritmética, que é a somatória de todos os valores dividido pela quantidade de valores. A somatória desses valores deu 258, a quantidade de valores é 11, então 258 dividido por 11, 23,45. Já a moda é o que aparece mais vezes, no caso, a moda é 22,5. A mediana é o que se encontra no meio, uma vez que a sequência de números seja ímpar. Então, no caso aqui nós temos 11 elementos, o termo do meio é o 23,1. Então, logo a mediana é 23,1. É isso, corrigimos. Aí os exercícios da terceira série, referente à aula 28 e 29, trabalhado na aula 30. Sara?